Tudo começou com uma promessa. Desde os primórdios da história bíblica, Israel demonstrou um amor incondicional pela sua terra e uma paixão pela sua identidade como povo escolhido por Deus. Mas a grande pergunta permanece: por que existe tanta disputa por esse pequeno território? Por que Israel é o foco de tantos conflitos? A resposta não está apenas na geopolítica ou na economia. A raiz desse conflito é espiritual e profética. Em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus chama Abraão e lhe faz 3 promessas poderosas: uma terra, uma descendência e uma bênção para todas as nações da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, versículos de 6 a 9, deixa claro que essa promessa não era apenas física ou política, era profética e messiânica. Paulo diz que o descendente prometido a Abraão não se refere a muitos, mas a um só. Cristo, em outras palavras, a terra prometida tem um verdadeiro herdeiro, Jesus, o Messias, que abençoará todas as nações. Jesus não é apenas o descendente de Abraão, ele também é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3 e 15, o descendente de Davi, que se assentará no trono de Jerusalém. 2 Samuel 7,16, o rei que governará o mundo a partir de Sião. Toda luta por Israel, toda a fúria das nações e toda essa guerra de narrativas tem um único objetivo: impedir o cumprimento dessa promessa messiânica. A estratégia do inimigo é antiga. Ele sempre buscou impedir que o projeto e o plano de Deus para a humanidade, antes da fundação do mundo, viesse a se cumprir. No Egito, ele tentou matar os bebês hebreus, tentando impedir o nascimento de um libertador, e em Belém, Herodes mandou matar todas as crianças, tentando impedir a vinda de Jesus. Na cruz, ele achou que havia vencido, mas foi justamente ali que sua derrota foi selada. Não esperava que Cristo ressuscitasse e teria uma promessa de segunda vinda. Agora o seu foco é outro: impedir o retorno de Cristo. Ele sabe que Jesus voltará fisicamente para Jerusalém, para reinar ali como rei, e então tenta destruir Israel, ocupar Jerusalém e eliminar qualquer possibilidade de cumprimento das promessas. Jesus profetizou em Mateus capítulo 23, nos versículos 37 a 39, Jerusalém seria desolada e que o povo judeu seria espalhado. E foi o que aconteceu. A destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Sob o comando do imperador Tito, foram séculos de sofrimento. Perseguições nas cruzadas, domínio otomano, mameluco, até o Holocausto no século XX. Porém, contra todas as probabilidades, em 1948, o Estado de Israel foi restaurado, exatamente como Deus prometera através dos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, Miqueias e Zacarias, em épocas diferentes e com detalhes impressionantes. E o que aconteceu depois desse retorno? Guerras, ataques, terror, antissemitismo, tudo recomeçou. Em Atos 2, vemos o primeiro grande movimento de salvação entre os judeus. O Espírito Santo foi derramado de forma poderosa sobre os discípulos, cumprindo a promessa de Jesus em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Naquele dia, milhares de judeus e prosélitos gentios convertidos ao judaísmo, que estavam em Jerusalém vindos de várias partes do mundo para a festa, ouviram o Evangelho na sua própria língua, se arrependeram e foram batizados. Esse momento foi o início da primeira grande colheita espiritual, que se espalhou da Judeia para os gentios, abrindo o caminho para a igreja global. Deus começou a formar a igreja composta de judeus e gentios como uma amostra inicial do reino de Deus na terra. Foi o início da propagação mundial do Evangelho. O avivamento de Israel antes da volta de Cristo será marcado pela segunda colheita, como está escrito em Mateus 23 e 39, e Zacarias 12:14. Depois da primeira colheita, Israel entrou num longo período de endurecimento espiritual. Conforme Paulo explica em Romanos 11:25, um endurecimento em parte aconteceu a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Mas esse endurecimento não é para sempre. Jesus mesmo, pouco antes de sua crucificação, deixou uma promessa profética e condicional ao povo de Israel em Mateus 23 e 39. Pois eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Essa é a chave da segunda colheita. Antes de sua volta em glória, Israel como nação reconhecerá Jesus como o Messias. Eles irão clamar por ele. Jesus foi claro no Sermão do Monte, Mateus 5:34. Jerusalém é a cidade do grande rei. O Salmo 2 também anuncia que o Messias reinará ali.
por esse motivo o anticristo quer ocupar Jerusalém. Por essa razão as nações se levantam contra ela, e há tanta tentativa de dividir a cidade, de contestar sua soberania. Jerusalém é o epicentro do reino vindouro de Cristo. As profecias em Zacarias 12:14, Mateus 24, Daniel 11 e Apocalipse 9 deixam claro que também, antes da volta de Jesus, haverá uma grande guerra contra Israel. O anticristo se levantará, Jerusalém será cercada, muitos judeus serão levados ao cativeiro novamente, e até muitas nações cristãs poderão se omitir, abraçando narrativas que demonizam Israel, chamando-os de invasores ou opressores, sem perceberem que estão cooperando com o espírito do anticristo. Mas no momento decisivo, Jesus voltará. Ele descerá no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, do 3 ao 4. Libertará os cativos e se assentará no trono de Davi, reinando a partir de Jerusalém sobre toda a terra. Zacarias 14:9 diz: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Na volta de Cristo, haverá um julgamento das nações, não apenas de indivíduos. Jesus julgará os sistemas políticos, as ideologias e as estruturas de poder que apoiaram ou se opuseram ao povo de Deus. Mateus 25 descreve esse momento como a separação de nações como ovelhas e bodes. Importante dizer, nem tudo o que Israel faz é certo. O Estado moderno é formado por homens falhos e imperfeitos. O fato de ser judeu não significa que já estão salvos, pois se faz necessário reconhecer Jesus como o Messias prometido. Mas nosso alinhamento como cristãos deve estar acima de qualquer narrativa humana, ideologia política ou opinião cultural, e sim com a palavra de Deus, pois ela é a nossa autoridade final em fé, prática e discernimento dos tempos. Israel tem uma promessa, Jerusalém tem um destino profético, e a volta de Jesus envolve a restauração de todas essas coisas. Por isso, não podemos cair na armadilha de desejar a destruição de Israel, ou de achar que Deus rejeitou seu povo. Quem pensa assim corre o risco de estar se alinhando ao próprio anticristo. Então, para não cairmos em narrativas, nós cristãos devemos colocar a palavra de Deus acima de qualquer coisa, enquanto aguardamos a segunda colheita. Nosso papel como igreja é orar pela salvação de Israel, anunciar o evangelho aos judeus e aos gentios, estar atentos aos sinais proféticos, não cair nas narrativas do mundo que se voltam contra o povo de Deus, que haja arrependimento, que venha o avivamento e que a igreja esteja de pé com discernimento espiritual, firme na palavra, aguardando a gloriosa volta do nosso Senhor. Se essa mensagem falou com você, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa entender o que está por trás da guerra contra Israel. Não é apenas política, é uma guerra espiritual pelo trono do Messias. Jesus está voltando.